Boa noite aos amigos que nos acompanham na internet. Boa noite a vocês que estão aqui, encarnados e encarnados. Que Jesus nos ilumine, nos guie nessa noite. O tema que nós escolhemos para refletir hoje, não andeis, pois, inquietos, nós encontramos essa passagem em Mateus, no capítulo 6. Esse dizer de Jesus, ele se dá no contexto do Sermão da Montanha. E como todos os seus ensinamentos são não só para aquele momento na Galileia, 2000 anos atrás, mas sim um código real de vida eterna, hoje nós mais do que nunca precisamos não andar inquietos. As aflições, as inquietudes, hoje mais do que nunca nos atormenta a todos. Mas antes de nós abrirmos esse tema em si, é importante que quando nós formos falar, pensar, refletir sobre aflições, é importante que nós pensemos aonde eu estou. Isso é muito importante. Aonde nós estamos, em que contexto nós estamos. Porque muitos de nós, independentemente de nível de religiosidade que tenha, ainda se espanta com o fato de nós termos aqui nesse planeta tanta diferença social, tanta maldade, tanta criminalidade. Nós ainda nos espantamos com isso. Lógico, nós não devemos achar normal, mas nós devemos tentar entender por que a predominância do mal ainda é a realidade nossa. Então, os Espíritos nos ensinam que, dentre esses milhares infinitos globos que por aí existem, às vezes nós olhamos para o céu, quando nós olhamos, porque nós somos uma geração que não olha mais para o céu. A gente só olha hoje em dia, a maioria de nós, a maior preocupação é olhar para o pulso para saber que horas são. Se nós pararmos para pensar, nós nos preocupamos com uma coisa que na prática nem é uma realidade, que é o tempo. Um exemplo simples de raciocínio: se nós desencarnássemos agora, qual seria a minha idade? Se eu desencarnar agora, qual é a minha idade lá no mundo espiritual? A que eu tenho hoje? Vai zerar? Percebe? Um motivo de inquietação muito grande, o tempo. Nós acordamos 6 da manhã, se nós passarmos 10 minutos, 15 minutos, já começa a aflição. Eita, estou atrasado 15 minutos. Aí você já deixa de fazer uma refeição, por exemplo, para sair correndo, chega para enfrentar um trânsito grande já às 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, que se nós sairmos 5 minutos mais cedo, nós não pegaríamos. Aí já começam as aflições. Eu não consegui comer, eu vou chegar atrasado. Quando eu chegar ao meu trabalho, eu vou ser reclamado. Se isso for uma constante, eu posso perder meu emprego. Se eu perder meu emprego, as coisas vão piorar na minha casa. E fica aquela bola de neve. Então, quando nós falamos em aflição, nós temos que saber em que local eu estou. Nós estamos num planeta, segundo os Espíritos classificam, provas e expiação. Ao olharmos para o céu, nós temos planetas que estão a nascer. Nós temos aí espíritos que para lá vão, são espíritos que acabam de sair das mãos do Criador, ou seja, onde a materialidade predomina. Assim como nós temos mundos já ditosos, espíritos já purificados. Entre esse começo e esse patamar mais alto, que não é o fim, nós temos uma infinidade de classificações. E nós estamos exatamente nesse meio termo, tentando sair da materialidade para uma espiritualidade superior.
Muito se fala no meio espírita em transição, mundo regenerado, mas nós temos que ter uma consciência, nós ainda estamos do meio para baixo. Nós estamos ainda mais próximos da primitividade do que da espiritualidade superior. Não precisa ir muito longe para perceber isso, basta andar pelas ruas. O mal ainda predomina. Então, quando nós falarmos em aflição, nós temos que pensar: aonde eu estou? Era para ter esse tipo de coisa? Sim. Agora, nós não podemos confundir. Uma coisa é nós termos agora prova e expiação. Outra é eu querer me manter nisso por um longo tempo. Por exemplo, se nós entrarmos no hospital, nós esperamos ver o que no hospital? Pessoas que estejam doentes. Não apenas pessoas doentes. Se nós entrarmos numa penitenciária, nós vamos encontrar com pessoas que cometeram algum equívoco em algum local do seu passado. Não pessoas, não delinquentes, essa é uma palavra muito forte. Não pessoas erradas, pessoas que cometeram equívocos como nós cometemos. O fato de uma pessoa estar encarcerada não quer dizer que o erro dela seja maior do que algum erro que eu tenha cometido. Se nós formos às ruas, em locais onde nós sabemos que ali circula, por exemplo, tráfico de vícios, nós esperamos encontrar pessoas o quê? Moralmente degradadas. Então, misturemos isso e nós temos o quê? A terra, mas não apenas isso. Quando nós entramos no hospital, não existem só doentes. Quem ali vai, à exceção dos que cuidarão, obviamente é porque eles precisam de auxílio. Mas lá não existe só pessoas doentes. Numa penitenciária não existem só pessoas que cometeram equívocos. Então nós temos que entender isso. Nós estamos num mundo onde nós iremos ter aflições. Porque por enquanto essa é a destinação dele. Mas essas aflições não são as únicas coisas que nós vamos fazer aqui. Então, quando Allan Kardec pergunta na questão 920 aos espíritos se é possível se é possível na Terra nós encontrarmos a felicidade completa. É óbvio que nós sabemos, se nós pararmos para pensar racionalmente, com calma, a gente sabe que não é possível a felicidade completa. Assim como a desgraça completa também não. Ninguém é um completo desgraçado, como se fala. Mas os espíritos respondem a Kardec: a felicidade completa não é possível, mas dentro do que a Terra pode oferecer, nós podemos sim ser felizes. Mas então por que nós não somos? Motivos de aflição nós temos os dos mais variados, mas sem dúvida o coração das aflições está em quê? Está na falta de conhecimento. Muito se fala, principalmente no meio espírita, sobre autoconhecimento. Nós temos que refletir exatamente sobre o quê? Qual o nível do meu autodesconhecimento? O quão eu me desconheço? Porque a maioria de nós não sabe por que está aqui, para que está aqui. Não sabe nem se está aqui às vezes. O nosso o desconhecido nos impõe medo. Todos nós temos medo do desconhecido. Tanto é que se nós falássemos há 2, 3 séculos atrás, quando se falava em espíritos, que não se falava em espíritos nesses termos, falava-se em fantasmas, diabos e coisas do tipo, não porque as pessoas queriam ser ruins, mas é a falta do conhecimento. O desconhecido nos assusta. Nós normalmente, por exemplo, nós temos medo de nos relacionarmos com pessoas. Quando falamos pessoas, dos mais variáveis níveis de relação, seja
casal, seja amigo, seja pai, mãe, filho. Por quê? Porque nós temos medo do que nós supomos que pode acontecer. Ah, mas eu tenho medo de ter uma decepção. Quem não vai ter uma decepção? Em qualquer nível de relacionamento humano, a decepção faz parte. Por um motivo muito simples. Se relacionam seres ainda imperfeitos, então essa relação não pode ser perfeita. Eu não posso querer a perfeição de seres ainda imperfeitos. O que não nos dá o direito de travar o progresso. Se nós pensarmos hoje, as famílias hoje, o número de filhos em famílias hoje caiu abruptamente. Quando querem ter, é no máximo uma criança. Está nessa média, uma, duas já é luxo, né? Ostentação. Nem é tanto pela questão financeira em si. Qual a maior aflição de um pai e uma mãe hoje? Mas como é que eu vou criar um filho nesse mundo? Aí a criança sai de casa, aí já fica aquela coisa. Mas será que ela vai encontrar alguém na rua? E se encontrar, vai fazer o quê? Será que ela vai comer alguma coisa? Será que vai passar mal? Será que vai adoecer? Vai. Com certeza vai. Nós não podemos pensar nisso, porque se o medo for decepção, porque nós quando falamos em filhos particularmente, nós estamos pensando no receio, no medo da perda. Nós não podemos ter medo de perder uma coisa que não nos pertence. Nenhum ser humano é posse de ninguém. Ainda que tenha saído dentro de mim, não é meu. Eu sou só um instrumento. Aí eu perdi meu pai, eu perdi minha esposa, eu perdi meu filho. Ninguém está tripudiando na sobrador de ninguém aqui. A questão é a forma como nós, não só nos expressamos, mas como nós nos comportamos. Principalmente depois do momento em que nós somos esclarecidos com a doutrina espírita. Se eu sei que eu sou um espírito eterno, os à minha volta também o são. É óbvio que não é proibido sentir dor. Claro que não. Porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós devemos sentir. O que nós não podemos fazer é nos comportar como âncoras na vida alheia. Nós temos que ser propulsores para os outros. Se nós tivermos essa consciência que eu ainda não consigo ser um motor propulsor para a pessoa. Então, como Joana nos diz, se a palavra não edifica, silencie. Porque muito se fala em obsessão, obsessor na doutrina espírita, de lá para cá. Mas existe daqui para lá. É só nós pensarmos num exemplo bem simples. Se eu tenho uma criancinha aqui, não precisa nem ser parente. Você vê que a criança está aqui, muito machucada, tipo, sem conseguir andar, só que alguém manda você ir lá do outro lado da cidade, no mesmo momento. Ainda que nós não sejamos um parente, dificilmente nós abandonaríamos essa criança. Lógico, via de regra, mas dificilmente nós deixaríamos essa criança ali. Então imaginemos um ente querido nosso que partiu. Ele não vai avançar na sua senda pessoal de evolução vendo seus familiares a se maltratarem. Muitas vezes por ignorância. Muitas vezes talvez por falta de clareza nos ensinos que colocou para dentro. Porque nós temos que diferenciar isso. Adquirir informação não é necessariamente converter isso em conhecimento. Saber da eternidade da alma não me dá um comportamento digno de tal informação, se eu não assimilar essa ideia. Então, a aflição das perdas, ela é muito forte. Porque se nós pararmos para pensar, qual a finalidade de nós passarmos
uma existência toda correndo e acumulando. Porque paremos e pensemos, se eu não passar desse dia de hoje, façamos essa reflexão pessoal. Se eu não passar deste dia de hoje, o que é que eu levo de melhor? Nós, quando acordarmos todos os dias, nós temos que pensar nisso. Se eu não passar deste dia de hoje, o que é que eu vou levar de melhor? A casa que eu acabei de pagar? Com certeza não. A roupa que eu acabei de vestir? Menos ainda. O que é que eu vou levar de melhor? Porque isso é preocupante, porque nós vemos aí gerações que nascem, que são adestradas a correrem atrás de titulações. Hoje em dia não importa mais as habilidades que eu tenho, importa eu ter algo que alimente o meu corpo. Então, não permanecer inquieto parte muito do princípio de nós sabermos qual a finalidade de estarmos aqui. Para que serve essa roupa? Allan Kardec, na questão 862 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos assim: pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso de fatalidade? Quantos de nós, alguma vez na vida, ou faz ainda, diz assim: a minha vida nada dá certo, todas as minhas escolhas dão errado, todas as minhas escolhas me geram decepções. Quando nós passamos muito tempo dizendo que minha vida nada dá certo, é um bom alerta para ver se eu não estou querendo viver uma vida que não é minha. Porque dizer que nada na vida dá certo é jogar toda a bondade e misericórdia do Pai. Que cada um de nós aqui, encarnados e encarnados, possui material e espiritualmente o que precisa para avançar. Se eu acho que na minha vida nada dá certo, é porque provavelmente eu estou fazendo escolhas que não deveriam ser para mim. Quantos de nós não passam a existência almejando, correndo atrás de um corpo que não é meu, de uma família que não é minha, de uma profissão que não deveria ser minha? Isso naturalmente vai nos produzir aflições, porque decepção, a questão de chegar lá e não conseguir, isso é uma aflição. Mas não porque o Pai nos castiga, porque nós estamos fazendo escolhas que não são para nós, não agora. Quando Jesus fala pedis e obtereis, não é pedis qualquer coisa. É o que nós temos, o que precisamos ter. Todos, pelo menos para a sobrevivência. É porque nós sempre queremos mais do que nós necessitamos. Nós queremos viver uma vida que não é nossa. Então, os espíritos respondem a ele: será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Essa é só uma parte da resposta. O incrédulo lê isso e vai dizer: eu escolhi uma vida de decepções? Interessante a forma como ele começa a resposta. Será uma fatalidade se quiseres dar esse nome. Porque ele já havia explicado antes. Nós chamamos de fatalidade, na prática, coisas que, a nosso ver, aconteceu ao acaso. Mas não existe fatalidade. Allan Kardec bem nos coloca isso. Nós temos a escolha
que nós podemos fazer para o bem e para o mal. Feito a escolha, eu acabei de gerar meu destino. Eu tenho a liberdade de escolher. Eu planto o que eu quiser, mas eu não semeio o que eu quero. Eu não colho o que eu quero, aliás. Então, uma vez que eu escolho, eu acabei de gerar meu destino. Então, isso não é fatalidade, é escolha. Talvez nós não nos lembremos agora, e graças a Deus. Ele nos diz, o gênero da existência que eu escolhi. Às vezes, quando a gente fala assim, autodescobrimento ou autodesconhecimento, talvez alguém chegue e pense, eu tenho que fazer uma sessão de terapias de vidas passadas. Não, não tem. Quer saber o que foi? Analisa o que você é. As dificuldades que você tem, em todos os campos, emocional, profissional, as facilidades que você tem de aprendizado, de qualquer tipo de coisa, as dificuldades. Isso nos dá bem um panorama do que nós fomos. Porque o que nós fomos não importa mais. Para agora não importa mais. Engraçado que nós vivemos simultaneamente no passado e no futuro. Nós passamos o hoje remoendo o passado e fazemos do hoje um pensamento do futuro. Eu tenho que pensar no meu futuro. Eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ajuntar coisas para o meu futuro. Mas é porque no passado eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ou seja, a gente remoe o passado, olha para o futuro e esquece que tem que passar pelo presente. Esquece que tem que passar pelo presente. Ninguém vai chegar lá sem passar por aqui. Não existe lá sem um aqui. O que eu vou conseguir lá na frente depende do que eu faço aqui bem feito. Quando Jesus nos fala, não vê os lírios do campo? Quando Jesus fala para nós darmos o devido valor ao que é da terra e o que é de Deus, não é que Ele esteja nos dizendo que nós temos que negligenciar as coisas materiais, até porque a matéria vem para nos auxiliar. Mas nós hoje estamos utilizando a matéria para nos deixar mais aflitos. Quer ver a aflição maior do que começo de mês? Meu Deus, eu tenho que pagar o cartão de crédito. Tenho que pagar o boleto de não sei o que lá. Às vezes você está passando na rua, você não precisa daquilo. Você não precisa daquilo. Mas parece que tem um cartão no bolso, parece que você tem que utilizá-lo. E é como se não tivesse que pagar por ser um plástico. Mas tem. Ou seja, às vezes nós adquirimos coisas é como se nós quiséssemos preencher algo por fora que só vai ser preenchido dentro. Então, ele nos diz assim, nós escolhemos essas provas para exercitar a paciência e a resignação. Paciência. Ou virtude difícil. Porque muitos se perguntam, o que é que eu devo fazer? Como é que eu adquiro paciência? Sendo paciente. É simples assim. Porque às vezes nós confundimos silêncio com humilhação. Às vezes nós nos defrontamos com pessoas que nós sabemos, eu sei que eu estou nesse momento com relação à situação certa. Por que eu devo ficar calado? Isso é humilhante. A questão não é humilhação. Nós temos que ter consciência de com quem nós estamos falando. Às vezes, nós podemos fazer o discurso mais bonito de todos. Para aquela pessoa, vai bater e voltar. Não adianta. Ou seja, nós temos que respeitar o degrau de visão de cada um. Se ele ainda se enxerga como a suprema verdade, não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai fazer isso. Nós não podemos, lembremos do maior de todos que aqui passou. Jesus em momento algum quis impor sua visão a ninguém. Em momento algum Jesus disse para nós, nos obrigou a fazer determinada coisa. Ele fez e quem entendeu, compreendeu, seguiu.
A paciência, ela por si só, ela talvez seja uma das caridades mais difíceis de se fazer. Porque nós entregarmos um prato de comida, isso é simples demais. Muito simples. Agora, nós perdoarmos aqueles que vêm para testar a nossa paciência, isso é uma grande caridade. Porque eu dar um prato de comida, eu posso dar e virar minhas costas. Eu posso até dar um prato de comida a um inimigo. Porque eu vou e viro minhas costas. Agora, perdoar mesmo, não é falar, eu perdoo você. É esquecer as ofensas. E quando Jesus nos fala, amai os inimigos, não é andai-vos abraçados com eles sempre. Não, é não para a gente não alimentar sentimentos ruins. Porque essa cultura de sentimentos ruins não necessariamente vai atingir o outro. Quem suja a mão primeiro quando atira lama é quem pega. Então, essa paciência, essa resignação, parte do princípio que nós, no mínimo, nos conhecemos como espíritos eternos. Porque se for pensar nessa vida, materialmente falando, circunscrito a 60, 70, 100 anos, não tem motivo para eu ser paciente. Por que eu vou ser paciente? Ou resignado se vai acabar? Parece um tema muito repetitivo quando se fala em doutrina espírita, mas muitos espíritas sabem da continuidade da alma, mas não se comportam como tal. Não adianta eu estar aqui, saber que eu sou um espírito eterno, pedir auxílio aos espíritos superiores, se eu não me comporto à altura. No primeiro deslize, na primeira queda, na primeira pedra, eu me desespero. Lembremos que quando se fala em Jesus, Jesus nunca foi parcial, nunca foi meio termo. Não existia meio termo com Jesus. Ou era certo é certo, errado é errado. Nós não podemos ser cristãos em cima do muro. Quem está em cima do muro só vê os outros trabalharem, não faz nada. Ficar em cima do muro é olhar o bem e olhar o mal. Ou seja, não é fazer nada. Ou você está comigo ou não está comigo. Agora, nós devemos ter discernimento que quando Jesus diz isso, Ele não está condenando os que naquele momento não viam nele o caminho para a verdade e para a vida. Respeitar. Nós temos que respeitar a opinião, a estação que o outro está vibrando. Agora, nós temos que nos definir. O que é que eu sou agora? Porque não existe meio termo, nós não temos mais tempo para meio termo. Nós não temos mais tempo para meio termo. Se nós pararmos para pensar, quantos habitantes havia nesse planeta há 200 anos atrás? E quantos existem hoje? Da onde é que vêm esses espíritos todos? É gritante a quantidade. São bilhões a mais. Por que será que está encarnando tanta gente? Porque o momento é de aprendizado. Nós estamos aqui para espiar e provar. Qual a diferença? Espia quem tem o quê? Débitos a quitar, quem tem coisas a serem reequilibradas. Mas também nós estamos aqui para ser provados. A própria dor é uma grande prova. Porque nós, quando falamos em prova, nós lembramos imediatamente de quê? Coisas escolares. Para que serve uma prova? Na escola, na faculdade, em qualquer lugar que seja, num concurso. Não é testar conhecimentos? Então, nós vamos ser provados também, não apenas. Não há esse que aqui esteja, encarnado ou desencarnado, que esteja puramente em expiação ou puramente em provação. Pouco provável é que alguém esteja aqui só para ser provado. Nem o próprio Chico Xavier estava. A diferença entre ele e muitos é que ele soube expiar.
Porque às vezes nós pensamos, então quer dizer que se eu tiver uma vida de sofrimento, eu vou ter uma vida de evolução. Não. Não é estar imerso na dor, é saber lidar com ela. Porque, veja, expiar, Kardec é bem claro, expiar é ressarcir dívidas. Sofrimento não necessariamente é expiação. Sofrimento só vira expiação no momento em que eu sei utilizá-lo a meu favor. Quantas pessoas nós nos conhecemos que têm consciência de que sofrem, do berço ao túmulo, mas passam uma vida de reclamações. Tem inveja da saúde alheia, tem inveja da família alheia, tem inveja de tudo alheio. Mas eu sei que eu estou sofrendo, então eu estou pagando. Não necessariamente. Sofrimento não é pagamento. Sofrimento é o meio. Pagamento é uma consequência se eu souber passar dignamente pelo meio. Então, nós temos que nos perguntar, eu estou sofrendo ou estou expiando? Provado todo mundo está sendo. Porque no momento da dor, nós somos provados a saber se nós temos paciência, resignação, obediência. Agora, obediência, não obediência cega de séculos passados. Obediência que o Espiritismo nos ensina. Obediência não é sim, sim, não, não. Obediência é quando o nosso cérebro entra em concordância com o sentimento, com a situação. Resignação é quando o nosso coração entra em sintonia com o problema. Eu vou ser resignado porque meu coração entendeu o porquê. Eu vou ter obediência porque a minha inteligência entendeu o porquê. Não simplesmente porque me disseram. Porque nós não podemos mais viver no todo mundo. Hoje nós temos a cultura do todo mundo. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz aquilo. Como acho que todo mundo aqui já escutou isso alguma vez na vida. Todo mundo é uma frase que provavelmente isso deve ser uma lei no mundo espiritual. Mãe e pai já aprendem isso, né? O filho pede alguma coisa, você não é todo mundo, né? Mas todo mundo tem isso, mas você não é todo mundo. Se alguém adquirir uma roupa nova, eu quero uma igual. Se alguém famoso faz algum tipo de penteado, algum tipo de comportamento, eu quero ser igual a ele, porque todo mundo está fazendo isso. Nós não somos todo mundo. Cada um é um universo particular. Então isso gera aflição. Quando nós não conseguimos ser todo mundo, aí nós estamos fadados a cair em uma depressão. Mas eu quero ter aquele padrão. Não existe padrão. Jesus nunca impôs padrão. Aliás, impôs, o padrão de Jesus se chama amor. E o amor une sem olhar. Os Espíritos continuam a resposta assim: entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a maioria dos acontecimentos da vida. Caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Ou seja, aquela vida que não é para mim. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a maioria dos acontecimentos da vida. Nós temos N possibilidades, mas todas elas não são para a gente. O fato de existir N maneiras de se sobreviver aqui, de se adquirir experiência, não quer dizer que nós temos que passar por todas. Mas eu quero aprender isso. Eu quero fazer isso. Não tem como fazer isso na encarnação só. Então nós temos que olhar para dentro. Dentre essa gama de possibilidades que me é fornecida, qual delas é a que eu preciso?
Será mesmo que eu preciso ter determinado padrão social? Será realmente que eu preciso ter essa profissão que todo mundo diz que é para mim? Será realmente que eu estou aqui para formar necessariamente uma família carnal? Será? Aí eles dizem assim: quase sempre obteria o homem bom êxito, se só tentasse o que estivesse em relação com a sua faculdade. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. É curioso quando nós escutamos, lembramos de Jesus dizendo: bem-aventurados os aflitos. Talvez ainda não faça sentido para a gente. Por que eu devo me sentir bem-aventurado por ser aflito? Se eu estou em aflição é porque eu já estou com os meios para o progresso. Eu já me deram o caminho para expiar. Por enquanto eu estou sofrendo, mas eu posso converter esse sofrimento em aflição. Por isso que Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos. Não bem-aventurados os que sofrem de qualquer forma. Bem-aventurados os que usam o sofrimento para expiar, para crescer. Porque não há um aqui, visível ou invisível, que possa se dizer isento de aflição. Ninguém. Seja material, seja espiritual. Ninguém. É curioso que, às vezes, certa vez me perguntaram, acho que Nosso Lar é um filme que, independente de credo religioso, a maioria das pessoas assistiu, nem que seja por curiosidade. Aí todo mundo vem e pergunta, poxa, mas não faz sentido. Ele lá, quando chega lá no umbral, fica sentindo fome, frio, sede. Como é que é isso se eu não tenho mais corpo? Para nós vermos como a questão da dor, ainda para a gente, é muito sensitiva materialmente. Nossas dores, as maiores delas, não são materiais. Às vezes nós temos medo, por exemplo, aflição com o tempo. Às vezes a aflição que nós temos assim, não é nem de eu vou ficar com cabelos brancos. Não é essa a aflição, talvez a maior. É pensar que vai chegar num fim. Ou o medo do desenlace, a morte, como se chama popularmente. Eu particularmente não me lembro da última vez que eu desencarnei. Acredito que acho que ninguém aqui. Mas acredito que o momento em si não deva gerar dor física. Por mais forte e intensa que tenha sido. Às vezes nós pensamos assim, vemos um acidente de carro, um acidente de avião, aí nós imaginamos, poxa, essa pessoa deve ter sentido muita dor. Experiência de relatos mediúnicos. Você vê pessoas com acidente automobilístico que seu corpo, enfim. Mas eles vêm e relatam, eu não senti nada naquele momento. Aí às vezes nós vemos uma pessoa numa cama que faz a passagem dormindo. Aí nós pensamos, essa pessoa foi em paz, tranquila. Será? Porque quando nós chegarmos lá, nós inevitavelmente vamos fazer o que deveríamos ter feito aqui, que era olhar para o espelho da nossa consciência. Esse ele não mente. Então quando ele sentiu lá fome, frio, sede, não era do corpo. Era a sua alma gritando por algo a mais. Isso daqui, como ele mesmo relata, o meu intelecto já não era mais suficiente. Mas eu sou doutor aqui. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo já começa a obra, em uma das instruções dos Espíritos, com o relato de uma rainha que achou que ia chegar lá com um tapete vermelho. Quem é realmente grande? Então, bem-aventurados os aflitos, no sentido de que nós estamos com a ferramenta para progredir.
Mas cabe a cada um de nós utilizar o sofrimento como ferramenta para expiação e não achar que sofrer é por si só regeneração, que não é. Que não é. Os Espíritos concluem a resposta assim: fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Ele encerra de maneira fantástica: para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. A grande maioria das nossas aflições, nós alimentamos. Nós nos maltratamos pelo supérfluo. A grande maioria das nossas aflições, inclusive, é desta. Porque muitas vezes, a pessoa, às vezes, meio desavisada, desconhecedora de algumas coisas, diz assim: eu estou assim porque eu devo ter feito muita coisa errada nas minhas vidas passadas. As nossas aflições, a maioria delas, nasce e é alimentada agora. Nasce e é alimentada agora. Nós alimentamos isso. E nós vivemos, particularmente nosso país vive, nos últimos tempos, momentos de muita aflição. Percebamos como nós somos vulneráveis. Uma simples paralisação praticamente parou o país. Como nós somos dependentes e coniventes com o quê? Com o desequilíbrio que há entre mundo físico e mundo espiritual. Nós perdemos o rumo por conta de uma simples paralisação. Porque muitos têm num canto, poucos ou nada têm em outro. A nossa aflição, meu Deus, como é que eu vou me deslocar? Peguemos uma cidade como São Paulo. São Paulo, nos momentos de paralisação, não funcionou normal, mas funcionou. As pessoas deixaram seus carros em casa, passaram a andar de ônibus, passaram a andar de metrô. Ou seja, até no momento de crise, principalmente nos momentos de crise, Deus está a nos mostrar que é possível ter uma vida mais simples. Conseguiram fazer o que faziam normalmente? Conseguiram, dentro dos seus limites, mas conseguiram. Isso é um alerta para nós olharmos melhor. O que eu estou correndo atrás é realmente necessário para mim ou é só mais um motivo de aflição? O que eu imponho para os meus filhos correrem atrás, será realmente que é útil para eles? Essa geração nova, ela é multifuncional. Habilidades múltiplas, mas nós engessamos as habilidades deles. O nosso próprio sistema de educação faz isso, mas isso não é objetivo. Nós impomos, às vezes o menino quer aprender, por exemplo, música, quer escrever, só que nós não achamos dignos, porque talvez com música ou escrevendo, ele não possa ter um padrão que todo mundo tem. Ou seja, nós queremos que ele seja apenas todo mundo. Ou seja, nós estamos dando como herança a nossa falta de coragem de ir atrás do que nos faz feliz. Quantos de nós não deixou de fazer coisas por receio, por aflição à opinião alheia? Mas eu queria muito trabalhar na casa espírita, mas eu tenho receio ou vergonha do que vão falar. Mas eu queria muito ajudar alguém na rua, só que eu tenho receio do que vão falar por eu estar convivendo com pessoas de nível social, como
é colocado mais baixo que o meu. Que nível é esse? Nós temos que lembrar, não existe em cima do muro para Jesus. Ou eu sou, ou eu não sou. Porque lá em cima, aliás, lá do outro lado, veja, memórias reencarnatórias. Lá do outro lado, não vai ser perguntado o que eu não fiz de mal. Vai ser cobrado o que eu deixei de fazer de bom. Porque nós nos tornamos muito confortáveis com isso. Mas se eu não estou fazendo o mal, está tudo bem. Não está. Não está. Porque no momento que eu não faço o bem, eu deixo espaço para que o mal atue. Então nós não estamos aqui para ficar em cima do muro. Nós temos que todos os dias nos encararmos com o nosso espelho. Sair de cima do muro. Não importa, de preferência para o lado do trabalho. Mas se for para o outro, um momento a gente vai aprender. Porque tem aquele ditado, quem não aprende no amor, na dor aprenderá. De uma maneira ou de outra. Seja aqui, seja lá. De uma maneira ou de outra vai aprender. Então, para nós encerrarmos nossa reflexão, nós vamos ao texto que nos deu inspiração, na verdade, que é um texto de Emmanuel, que ele comenta essa passagem de Mateus: não andeis, pois, inquietos. Emmanuel nos dá uma verdadeira lição aqui, dizendo: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Veja, nem o próprio Emmanuel está nos dizendo a vida sendo apenas de flores. O caminho para se chegar à flor passa pelo quê? Por espinhos. Não são apenas espinhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados. Renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados. Será que eu já sei a obra a que eu fui chamado? Se eu sei, será que eu já estou renovando minhas atitudes? Porque se as minhas aflições permanecem, eu ainda sou o velho homem. Eu estou em cima do muro. Eu quero o novo homem. Só que eu deixo de fazer o mal e também deixo de fazer o bem. Então eu não sou nem uma coisa, nem outra. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura o zênite. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. A desconfiança, sem dúvida, é uma doença terrível. Alguém nos olha, hoje em dia principalmente, você vai na rua, alguém começa a olhar para você é um assaltante. Alguém sorri para você, você pensa: será que ele está me cumprimentando ou ele está rindo da minha cara? Alguém dá um bom dia para você, essa pessoa quer alguma coisa. Ou seja, a desconfiança é uma grande aflição. Não é que nós vamos nos abrir para tudo e todos, mas ninguém vive sem confiança em alguma coisa. Não é confiar no que a pessoa não pode fazer. É confiar, saber que nós estamos... nós não estamos ao léu. Existe um comandante maior. Só me ocorre o que a mim é necessário. Então eu não posso chegar a dizer: me ocorreu porque fulano quis assim. Me ocorreu porque eu fui invigilante ou porque eu precisava passar por aquilo. A paz de ninguém está nas mãos de outro. Está dentro de cada um. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte e,
Se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Tem sempre aquela pessoa que não basta ser uma pessoa pessimista e infeliz com o mundo todo em volta tem que partilhar da mesma coisa. Se eu tenho problemas na minha casa, com a minha família, as pessoas do meu trabalho não têm nada a ver com isso. Nem as pessoas da casa espírita têm. Nós estamos aqui para quê? Para nós aurirmos força, mas daí a querer fazer da minha tela mental a tela mental de todos, isso se chama egoísmo. Cada um aqui tem seus problemas pessoais, já tem os seus problemas. Então não preciso colocar mais um. Pedir auxílio? Claro, nós precisamos pedir auxílio. Mas daí a fazer que o meu mundo exterior seja o meu mundo interior, as pessoas não têm nada a ver com a minha dor. Então eu não posso querer que o outro sinta a minha dor. Assim como eu não tenho como fazer com que as pessoas sintam a minha alegria. São minhas. Dificilmente a gente quer compartilhar felicidades com alguém. Eu tive algum sucesso em alguma coisa. Pouco provável que nós queiramos compartilhar. De verdade, não é postar fotos em rede social. É compartilhar a felicidade. A gente quer compartilhar problemas. Meio que naquela coisa de, vai que ele resolve para mim. Não resolve. Aí ele diz assim, na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. E ele encerra com uma pergunta que nós gostaríamos de deixar como uma pergunta para que nós refletíssemos durante o nosso processo de caminhada. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Como adotar a aflição e o desespero se apenas estamos começando a ser úteis? Que a paz de nosso Senhor esteja com vocês hoje e sempre. Muito obrigado.